A morte de um bebê de 6 meses, citada pela ministra Anísia, pode não ser a única por coqueluche. Aqui no país, também no Paraná, há um outro óbito que está em investigação. O possível caso aconteceu com um bebê de apenas 3 meses. Segundo dados da Secretaria de Saúde, de 1º de janeiro até 15 de junho, 24 pessoas se infectaram com coqueluche no estado. Isso significa uma alta de 500% na comparação com o mesmo período do ano passado. E para tirar dúvidas sobre prevenção e tratamento de coqueluche em crianças, nós recebemos agora a pneumopediatra Marina Buarque de Almeida, é presidente do Departamento de Pneumologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Olá, doutora, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui para poder esclarecer um assunto tão importante como esse. Bom, doutora, a ministra Anísia Trindade reforçou a orientação para que grávidas e crianças tomem a vacina da coqueluche. No Brasil, o último pico epidêmico foi em 2014. O que está acontecendo agora? A gente deve ligar o sinal de alerta? Eu acho que assim, a gente precisa ter essa preocupação sim, tá? Só para falar muito rapidamente, eu sou formada há 30 anos e eu só fui começar a ver coqueluche em 2009 e 2010. Então, a gente tinha uma cobertura vacinal muito boa e a gente não tinha casos de coqueluche, né? Nesta época, passou-se a se recomendar a vacinação da gestante, porque se ela recebe essa vacina depois de 20 semanas de gestação, isso passa uma proteção muito boa nesses primeiros 6 meses de vida do bebê, que é o período onde a coqueluche pode ser mais grave. E na sequência, essa criança vai estar recebendo a vacinação com 2, 4, 6 meses e depois um reforço um pouquinho mais para frente. Então, passa um pouquinho da proteção da mãe e depois vem a sequência da vacinação convencional para essa criança poder estar produzindo a sua proteção. Doutora, você citou na sua carreira que só em 2009 você foi ver caso de coqueluche. Ou seja, esse problema da vacinação, a gente está citando a coqueluche, mas há outras doenças que também têm voltado com surtos, tá? Sarampo, catapora, entre outras, já vem de longa data. A gente tem visto uma diminuição, não é algo recente ou usando o parâmetro da Covid-19, que foi um momento ali em que houve muito se falar sobre aquelas pessoas que não confiavam em vacina. Isso é algo que tem crescido no país, então já há algum bom tempo, essa falta de vacinação em doenças tão simples que com uma vacina a gente mantém uma imunidade para as crianças, principalmente? Sim, a falta de vacinação para o pediatra é muito preocupante, né? A gente tem uma crescente dos movimentos anti-vacinismo e é uma coisa muito preocupante porque o pediatra, na raiz, ele é um médico que gosta de fazer a prevenção, né? A prevenção da doença, a prevenção de uma qualidade de vida boa, né? A prevenção de que doenças esse adulto terá no adulto, então, na vida adulta. Então, a gente tem que tentar manter a infância muito saudável. E isso inclui a vacinação, porque a gente conseguiu uma mudança da mortalidade infantil por doenças que são preveníveis por vacinas de forma dramática. E, de fato, a gente voltou a ter sarampo, então voltou-se a mudar o esquema de vacinação. Até pouco tempo atrás, a gente tinha que dar uma dose a mais de vacina de sarampo por conta de ter ressurgido a doença sarampo. Então, assim, a gente tem no país uma tradição de uma vacinação muito boa. O Programa Nacional de Imunizações no Brasil é muito sério e é muito superior a muitos outros países. Então, a gente tem que aproveitar os benefícios que o nosso governo põe à disposição, né, para poder fazer a prevenção de doenças tão importantes. E tentar combater essas fake news, essas disseminações erradas sobre potenciais efeitos colaterais das vacinas, né? Tentar esclarecer a população da forma mais séria possível. Doutora, nós estamos falando de uma doença ali do trato respiratório altamente infecciosa, que se dá de que forma? E quais são os primeiros sintomas? Eles, em seus estágios iniciais, eles podem ser confundidos como uma simples gripe, por exemplo?
Na verdade, essa criança teve contato com provavelmente perdigotos, secreção, né, por aerosóis contaminados por essa bactéria, que é a bactéria Bordetella pertussis, e ela inicialmente tem nos primeiros dias uma fase catarral, né, então a criança fica mais congestionada, secretiva, e depois vem uma fase da tosse, que é muito característica da coqueluche, que é a tosse paroxística. Então a criança tosse, ela tem, no momento que a gente tosse, a gente fecha a glote para tentar eliminar essas impurezas que estão ali dentro do pulmão. E essas crises de tosse são tão intensas que a criança tem dificuldade de oscilar entre tossir e voltar a respirar. E quanto menor esta criança, mais risco ela tem de fazer aquela dificuldade característica da coqueluche, que é o guincho, que é o momento entre terminar de tossir e começar a respirar contra uma glote fechada, né? Então essa criança pode acabar ficando roxinha, pode acabar tendo episódios de tosse que ela vomita, que é uma tosse emetizante, para depois evoluir para uma fase de convalescença. E como a gente chamava antigamente uma tosse comprida, porque essa evolução é lenta. Então são mais ou menos 14 dias de uma fase catarral, para depois um período de tosse paroxística de mais ou menos 6 semanas e depois uma convalescença de 3 semanas. Então, inicialmente, esse quadro catarral pode se confundir, sim, com algumas outras doenças. Tá certo, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco e pelos alertas. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigada.